Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vou partilhar com vocês, está em Jó. Peço que você abra comigo. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. E depois no capítulo 2, versos de 1 a 6. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Vou ficar até aqui no versículo 6. Esse texto registra este episódio de Deus reunido com seus filhos. E o texto não tem tantos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu lá. E é curioso que é Deus quem dá o pontapé na conversa e pergunta para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse ainda não observei não. Ando meio ocupado, tem outras agendas. Quem sabe um dia eu ponho os olhos nele.
Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas. Também puderas. É muito fácil te adorar desse jeito. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a família dele com um grande muro de proteção. Tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. É muito fácil assim. Com isso, Satanás está insinuando duas coisas. Primeiro, ele está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Ele está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Segundo, ele está insinuando que Jó descobriu que religião dá lucro, que é um grande negócio. Que Jó só adora a Deus porque tem interesse nisso. Para aumentar seus bens e para receber de Deus proteção. Mas se Jó for privado daquilo que o próprio Deus deu para ele, esse mesmo Jó que hoje é um adorador vai ser um blasfemador. Porque o culto dele é por interesse. Ele só serve a Deus por aquilo que Deus dá e não por quem Deus é. E com isso, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele é o Senhor absoluto de todo o universo. Porém, com a permissão divina, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Se não, vejamos, olha comigo aí, por favor, no capítulo 1, versículo 3, que nos é informado na parte final do versículo, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E significa que Jó era o homem mais rico da sua geração. Quebra-se aqui um mito. Não é pecado ser rico. Jó era o mais rico e Jó era o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. O problema não é ter dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. Mas conforme o capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó ao colapso financeiro, à falência. E o homem mais rico quebra, decreta falência. Meus irmãos, por muito menos pessoas hoje blasfemam, por muito menos pessoas hoje dão um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mesmo mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia de que ele está quebrado, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro, e ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é.
Mas no exato momento em que ele recebe a notícia de que está falido financeiramente, ele recebe a mais dolorosa notícia da vida. A Bíblia diz que Jó, conforme o capítulo 1, versículo de número 2, tinha 7 filhos e 3 filhas. Conforme o capítulo 1, versículo 5, Jó era um pai exemplar, presente, intercessor, abençoador, que velava pela vida espiritual dos filhos. Porém, enquanto os filhos celebram, acontece uma tragédia, um acidente, e todos os 10 filhos morrem no mesmo acidente. E agora esse pai, já falido financeiramente, precisa ir para o cemitério sepultar todos os seus dias no mesmo, todos os seus filhos no mesmo dia. A pergunta é: como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele renasce das cinzas? Como é que ele retoma a sua vida? Como é que ele constrói dali para frente o seu futuro? Esse é um dos golpes mais dramáticos, porque não é natural pai sepultar filhos. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus na sua face? A resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando Jó recebe essa notícia, diz o texto: ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça, ele lançou-se em terra, e ele adorou, e ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. E ele prova que ama mais a Deus do que a família. E ele prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. Confira comigo. Há uma nova reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E Satanás aparece de novo por lá. E é curioso que é Deus quem cutuca de novo, perguntando assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou por aí. Estou antenado. Estou procurando uma brecha. Estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, provou que me ama mais do que a família, provou que me adora não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese. Pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse. Mais uma vez Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. E diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele. Pode tocar na carne dele. Só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. É glorioso saber que o nosso Deus é soberano e até o diabo está debaixo do controle dele. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para botar uma enfermidade maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E esse homem que já estava falido e enlutado, agora está doente.
bolhas de pus vão se formando no seu corpo. E elas vão se arrebentando. E ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para rapar a pele necrosada. Outras bolhas de pus vão se formando, e diz o texto que ele precisa morder nessas bolhas de pus para aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem alívio. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele vira uma chaga aberta, uma carcaça humana, uma ferida viva. As pessoas sentem náusea dele. Ele não tem espaço mais entre as pessoas porque ele cheira mal. E no auge desse sofrimento, a sua mulher, não suportando ver a sua dor, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Jó respondeu para ela: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, está escrito que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora confira comigo o capítulo 2, versículo 11. Porque ouvindo isto, os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto e lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito, muito grande. Me permita perguntar a vocês: esses homens aqui eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta insofismável é esta: claro, claro. Eles eram amigos de Jó. Você já fez alguma visita assim para alguém? Um amigo seu? Estava passando por uma grande crise? 7 dias, 7 noites, sentado no chão, na terra, sem falar nada, só chorando. Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a desenvolver uma lógica simples de causa e efeito. E eles começaram a lucubrar, a filosofar. Eles começaram a pensar: ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, deve ter feito coisa errada. Mas para estar sofrendo muito, deve ter feito muita coisa errada. E eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram, falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram-no de ladrão. Chamaram Jó de adúltero. Acusaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque ele roubou dos órfãos e das viúvas, quando a Bíblia diz que Jó era a perna dos aleijados e os olhos dos cegos e o amparador das viúvas. Massacraram Jó com as suas setas mais venenosas, com as suas críticas mais desumanas. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele se defendeu. Ele se queixou. Ele ergueu aos céus as suas perguntas.
Meus amados, Jó levantou aos céus nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez aos céus 34 queixas contra Deus. 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio sepulcral. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso garantir a vocês que pior do que as circunstâncias é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus às vezes grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, percebem aí que Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Que áreas? Primeiro, área financeira. Meus irmãos, convenhamos. Quem sempre esteve acostumado a viver numa magrela, no aperto, quando dá mais uma arrochada, está acostumado. Mas o cara que viveu sempre no topo da pirâmide financeira, quando perde tudo, ele perde o chão. Ele não sabe viver com a crise. Pois o homem mais rico está quebrado. A segunda área, a área da saúde. Irmãos queridos, ninguém fica com o narizinho empinado numa cama de CTI, ninguém. Ninguém vive de peito estufado, entubado numa cama. Jó não só está doente, ele está cheirando mal. A terceira área que ele está enfrentando dificuldade, queridos irmãos, é a área do casamento. Na hora que ele mais precisou da ajuda da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre, mas morre logo. A quarta área que ele enfrentou dificuldades, e meus amados, era dos filhos. Não é natural pai enterrar filhos. Talvez das dores humanas não tenha uma maior que esta. Eu nunca me esqueço, pastor Cláudio, lá em Vitória, um médico muito querido, que foi secretário de saúde, esposo de uma irmã da igreja, um homem muito culto, e eu gostava muito de ir bater papo com ele. E ele tinha 2 filhos, o caçula, um jovem brilhante, entrou como primeiro colocado em medicina, e com 19 anos e pouco, esse menino contraiu uma enfermidade, uma leucemia. Em menos de um mês, ele sucumbiu à doença. Eu estava no cemitério, abraçado com aquele homem, chorando com ele. E ele me disse: pastor, o que mais me dói é que meu filho furou a fila. Furou a fila. Não é natural eu enterrar meu filho. O natural é que o meu filho me enterrasse. A quinta área que Jó está sendo golpeado é na área das amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores se tornam flageladores. Aqueles que deveriam ser bálsamo se tornam vinagre nas suas feridas. Aqueles que deveriam ampará-lo e defendê-lo são seus acusadores mais implacáveis. Se você percebeu comigo, esse homem perdeu tudo, está no fundo do poço. Mas quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar:
é para cima, é para o alto, é para Deus. Jó perdeu tudo, exceto a sua confiança em Deus. E nesse momento diz a Escritura que ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei o meu Redentor. Quando ele solta este brado de esperança, irmãos, Deus rompe o silêncio. E Deus começa a falar. O que é curioso é que quando Deus começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus começa a falar, Deus faz 70, literalmente 70 perguntas para Jó. Todas retóricas. Ele não tinha como responder. É como se Deus abrisse as cortinas dos céus, como se Deus abrisse as comportas dos céus e despejasse sobre ele torrentes caudalosas da sua majestade, da sua glória, do seu poder. É como se Deus mostrasse para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão glorioso ele é, quão magnificente ele é, quão digno de honra e de glória ele é. E diante desta majestosa revelação divina, Jó, ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais gloriosas da sua história, que mudaram a sua vida, e podem nesta noite impactar também o seu coração. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42. E vamos ver que verdades são essas. A primeira verdade que Jó vai descobrir, meus irmãos, é que ele reconheceu a onipotência de Deus. Versículo 1 e parte do verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Me permita dizer isso. Você e eu, querendo ou não, temos impossibilidades intransponíveis. Nós temos fraquezas enormes. Eu gosto muito de ler, e toda semana eu passo nas livrarias para ver as novidades, e é curioso que aqui no Brasil e fora do Brasil também, as obras mais publicadas são obras de autoajuda, e livros que ensinam a você ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler direito essas obras. Mas esses livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte. Você é um gigante. Você tem a força. Há poder nas suas palavras. Quando eu olho a Bíblia, eu percebo que é exatamente o contrário. Nós temos fraquezas intransponíveis. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã, é um caos. Põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas convenhamos, chega um momento que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, já não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu já choramos nas noites mais escuras da vida? Meu Deus, eu não aguento mais. Fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais.
Já prometemos para Deus reiteradas vezes: meu Deus, eu nunca mais quero cometer esse erro. Eu nunca mais quero cometer esse pecado. E daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Temos fraquezas espirituais. Há uma esquizofrenia enfiada em nós. Somos um ser paradoxal, contraditório. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é maravilhoso você poder dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem solução, para Ele não tem pecado que não perdoe em havendo arrependimento. Ele tudo pode. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías, meditando sobre isso, escrevendo sobre isso, ele disse: o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Me permita ilustrar isso de maneira simples. Um pai caminhava com seu filho de 5 anos pela rua. E de repente o menino faz uma pergunta para o pai. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faça pergunta mais complicada do que a criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para o menino de 5 anos. Ficou em silêncio, pensando. De repente, enquanto caminhavam de mãos dadas, o pai escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E disse: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai. Muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto, chegou, tinha um jumbão de 400 passageiros estacionado no pátio. Chegou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: esse é grande, esse é muito grande. O pai disse: pois bem, meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que Deus tudo pode. A segunda coisa que Jó descobriu, diante da grande revelação de Deus, está aí no versículo 2. Ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos quando diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe que Jó descobriu? Que Deus não usa rascunhos para fazer seus planos. Que os planos de Deus não precisam de upgrade, de atualização. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com essa guerra. Deus conhece o futuro do seu eterno agora. Isso significa dizer que você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em macumba para crente. Você e eu cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que as mãos de Deus dirigem o nosso destino.
Você e eu podemos declarar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é glorioso saber que Deus é soberano, e que Ele está no controle, e que Ele está sentado no trono, e que as rédeas estão em suas mãos, e que a história não está à deriva, que a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, que a história caminha para a sua consumação, e a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja. A terceira verdade que Jó descobriu que mudou a história dele, está aí no versículo 3, na parte B. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. Para você entender esse texto aqui, eu vou lhe dar um conselho, se posso. E o conselho é esse: tire um dia, um feriado, um sábado, para dar uma lida no livro de Jó, numa sentada só. Irmãos, às vezes a leitura que nós fazemos da Bíblia é uma leitura muito segmentada, igual caixinha de promessa. Tira um versículo hoje, tira outro amanhã. Caixinha de promessa só tem versículo de coisa boa, né? Não tem para se arrepender, não tem para emendar os caminhos. E tem gente que vai para a Bíblia assim. Eu nunca consigo entender o contexto. Por que Jó disse aqui? Na verdade eu falei que eu não entendia. Leia Jó. Às vezes está lá em Tiago que Jó era um homem paciente. Tem gente que acha que Jó era um paciente estoico, que sentou no canto da casa, na sala, trincou os dentes e aguentou calado. Não, ele não aguentou calado não. Ele falou muito. Ele perguntou, ele questionou, ele reclamou, ele se defendeu. E quando você está machucado, ferido, magoado, injustiçado, esmagado, você fala muito, ou fala pouco demais também, se cala demais. Mas no caso de Jó, falou muito, falou. Aí de repente Deus abre as cortinas dos céus e despeja em cima dele torrentes caudalosas da sua glória, da sua majestade. Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Lição: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Então, quando você encontrar alguém que fica arrotando muito conhecimento em cima de você, pode ter certeza, não sabe quase nada. De você encontrar uma pessoa que diz assim: eu conheço Bíblia de capa a capa. Pergunta João 3,16 para ele, não sabe onde fica. Há um ditado brasileiro que diz assim: lata vazia é que faz barulho. Quem sabe não diz que sabe. Eu fui criado na roça, uma região rural, naquela roça assim, bem artesanal. Quando você planta uma roça de milho, quando o milho está pronto para ser colhido, a espiga boa, granada, ela se dobra. O restolho só tem sabugo e palha, não se dobra nunca, fica sempre empinadinho. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. O sábio tem plena consciência que ele está só arranhando a superfície, ele sabe quase nada. O que é um doutorado, por exemplo? Doutorado é quando você pega um ponto de uma verdade para você se especializar nele. Você é especialista num pontinho só. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, quanto mais você mergulha no conhecimento, mais consciência você tem de que você é muito limitado. Muito limitado. Não dá para ficar de narizinho empinado na presença de Deus, não dá. Quarta coisa que Jó descobriu que mexeu com a estrutura dele, está aí no versículo 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Isso aqui para mim é chocante. Chocante. Porque
é quase contraditório, porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim acerca dele: não há ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ora, como é que um homem desse vem me fazer uma declaração dessa? Eu te conhecia só de ouvir. Não parece contraditório? Como é que você vai entender isso aqui? Me permita uma pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Havia um cidadão que eu nunca tinha visto o mar. Nunca. Brincando, não sei se ele era mineiro, ou goiano, ou mato-grossense. Só de brincadeira, viu? Aí um dia ele fez uma viagem para o litoral. E quando ele viu o mar, ele ficou extasiado e disse: agora eu conheço o mar. Chega um marujo perto dele e diz assim: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você fará no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é ilimitado em seu ser. Não haverá um tempo, se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, em que você possa dizer: agora eu já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar minha vida no piloto automático, que a vida no céu vai virar rotina a partir de hoje. Impossível. Deus é inesgotável em seu ser. Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, e você vai entender o que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e jamais haverá um dia que vocês: agora eu conheço tudo, que agora tudo que é cerca de Deus eu já sei. Deus é inesgotável. Agora eu conheço Jó, agora eu entendo Jó. Sabe o que Jó está dizendo para nós? Eu só estou arranhando a superfície. Tem mais. Tem muito mais, tem infinitamente mais de Deus para eu conhecer. Nós vamos fruir a presença dEle, nós vamos desfrutar da glória dEle, nós vamos ter intimidade com Ele, nós vamos ver a Ele face a face, nós vamos ver a face de Cristo e nos gloriarmos nele, e nos deleitarmos nele, e fruirmos a presença dEle, e reinarmos com Ele para sempre, sempre, sempre e sempre. Na linguagem de um cântico, de uma música, de um hino que nós cantamos: nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas a última coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6, confira comigo. Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E isso me escandaliza quase, me choca profundamente, de novo. Porque não combina a nossa perspectiva que um homem que tenha afirmado, que Deus tenha afirmado acerca dele: não há ninguém na terra igual esse cara aí. Ele é o mais piedoso. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto. Ele é um homem temente a Deus, ele se desvia do mal. E agora esse homem faz minha confissão dessa: eu me abomino no pó e na cinza. Não combina. Parece que essa é a confissão de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Se qualquer pastor da igreja chegar no domingo e entrar no púlpito sisudo, cabisbaixo, e abrir o culto assim: meus irmãos, eu preciso confessar para vocês hoje que eu me abomino no pó e na cinza. Alguém vai dizer: como é que você vai entender isso aqui? Me permita explicar. As pessoas que mais sofrem, choram, confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam.
Quem está longe de Deus nem consciência de pecado tem. Quanto mais perto da luz você está, mais consciência você tem de que você é um pecador. Me permita 2 exemplos tristes. Li há pouco tempo em São Paulo que um cidadão recebeu R$5.000 para matar uma pessoa, pistoleiro de aluguel. Essa pessoa nunca tinha feito mal para ele. Recebeu 5.000, botou no bolso e foi lá, deu 5 tiros na pessoa. Foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu. Nenhuma culpa. Recentemente eu estava pregando num dos hospitais de São Paulo, num congresso, e a capelã me disse assim: nós tivemos um caso muito doloroso essa semana aqui. Falei, o que aconteceu? Chegou uma moça com hemorragia grave, severa. Quando o médico foi atendê-la, veio acompanhada do pai. O médico disse: essa menina acabou de ter um bebê. A moça protestou e disse: não, o senhor está enganado, eu não estava grávida. O pai disse: o senhor está enganado, a minha filha não estava grávida. E o médico percebeu a jogada e disse: ela estava grávida e ela teve um bebê, e me traga o bebê aqui, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois chegava um bebê, uma caixa de isopor. Nenhum sentimento de culpa, nem da moça, nem do pai. Quando a pessoa está longe de Deus, nenhum sentimento. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem de que é pecador. É a história do Jó, eu me abomino. É a história do Isaías, ai de mim, Senhor. É a história do Pedro, afasta-te de mim, Senhor. É a história do Paulo, miserável homem que eu sou. É a história de João, que cai como morto aos seus pés. No dia que você encontrou uma pessoa que toda vez que você encontrar com ela, ela rasga seda para si mesma, bater palmas para si mesma e rasgar elogios a si mesma, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Longe de Deus. Mas eu quero encaminhar vocês agora para o versículo 10, porque o versículo 10 é a chave hermenêutica deste livro. É a chave de virada na história do Jó. E o que está escrito no versículo 10? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que é que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos? Então vou fazer outra pergunta. Vocês já chegaram naquele estágio espiritual, vocês que são mais crentes do que eu, em que vocês não recebem mais críticas, ninguém mais fala mal de vocês? Já chegaram nessa fase espiritual? Já? Chegaram ainda não? Então deixa eu fazer a segunda pergunta. O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você diz: glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia, eu vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos dele disseram assim para ele: você é um ladrão, você é um adúltero, você é doido de pedra, Deus matou seus filhos, você é um cara doido? O que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram assim: sabe que você ficou rico, Jó? Você roubou, cara, você roubou, e roubou dos órfãos, roubou das viúvas. Vocês acham que Jó ficou feliz? O que ele fez? O que ele fez? Ele se queixou, ele se queixou, ele perguntou, ele se defendeu. E quem se queixa e se defende diante de acusações tão levianas, sabe o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, tristeza, angústia. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Saia dessa arena da autodefesa, entre na brecha da intercessão.
Porque você não consegue orar por alguém e ter mágoa dele ao mesmo tempo. E diz o texto, que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, irmãos, muito importante aqui no texto. Essas 5 coisas que Jó começou a perceber diante da revelação de Deus, não mudaram as circunstâncias, mudou o entendimento. Depois de tudo isso, é reconhecer quem é Deus, é reconhecer que os planos de Deus não podem ser frustrados, é reconhecer que o conhecimento dele era limitado, é reconhecer que o conhecimento de Deus era limitado, é reconhecer que ele era um pecador. Tudo isso não mudou nada. Ele estava quebrado, ele estava doente, ele estava falido, ele estava abandonado pela esposa, ele estava criticado pelos amigos. O que mudou não foram as circunstâncias, foi o entendimento. Tem muita gente que quer mudar as circunstâncias, não quer mudar o entendimento. Mas o Deus que muda o entendimento é o Deus que muda as circunstâncias. Porque se vocês perceberem, as 5 áreas que o diabo tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. A primeira área que Deus restaurou foi a saúde. Confira comigo aí o versículo 16. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele é o Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. A segunda área que Deus restaurou, meus amados irmãos, está aí no versículo 10 e no versículo 12, foram as finanças. Está escrito no verso 10, que o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra, e no verso 12 há uma descrição de tudo quanto ele possuíra em dobro, porque se você compara o 1,3 com 42,12, Deus literalmente deu em dobro. Eu quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui também nesta noite. E Ele é poderoso para reverter os prejuízos que porventura um dia você sofreu, e Ele é poderoso para dar a você em dobro, tudo aquilo que outrora Ele lhe dera, Ele pode dar agora em dobro. Esse é o seu Deus. A terceira área que Deus restaurou, queridos, foi a área das amizades. Confira comigo o versículo 8. Eu acho isso aqui incrível, porque agora Deus chega para os acusadores de Jó, que eram amigos dele. Diz, olha, vocês lembram aquele cara que vocês criticaram? Pois é, aquele cara que vocês criticaram é mais justo do que vocês. Então vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. E eu vou ouvir a oração daquele homem, que vai interceder por vocês. Sabe o que Deus está fazendo com Jó aqui? Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui agora, e se você esquecer todo o sermão e lembrar da frase, eu me dou por satisfeito essa noite. E a frase é essa: quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. E quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Jó casou de novo, casou com outra mulher. Como a Bíblia não diz isso, onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu entendo que foi com a mesma mulher. Mas agora eu queria só pensar com vocês um pouquinho. Vamos pensar por um minuto que Jó fosse um brasileiro. Quando ele estava numa magrela, a mulher dele disse assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora o Jó está curado, duplamente mais rico. Se ele fosse um brasileiro, o que eu diria para ela, hein? Morre, mulher, morre, mas morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Não, não foi nada disso. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo.
Deus é especialista em pegar um casamento doente, machucado e ferido, e restaurar as emoções, e dar um espírito de amor e de perdão, e reconstruir aquela história. Eu não sei como é que você veio aqui. Talvez o seu casamento está por um fiapo. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em pegar vasos quebrados e fazer vasos novos. Há pouco tempo, pastor Cláudio, eu estava no meu gabinete e entrou uma mulher. E ela estava meio assim nervosa, sabe, pastor? E ela foi fuzilando logo, me olhando nos olhos, dizendo o seguinte: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Falei, como é que é o negócio? Eu vou me divorciar. E eu perguntei, mas qual é o motivo, minha filha? Ela fuzilou com palavras duras. Secou. Está entendendo? Secou. Está claro para você botar a legenda? Eu perguntei, secou? Ué, mas se secou, tem esperança, filha. Ela regalou os olhos e falou, o senhor está louco? Tem esperança, você não leu na Bíblia lá que Deus fez a vara seca do Arão florescer? Pois ele faz o que está seco do seu coração florescer também. Falou, pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu tudo aqui dentro. Morreu? Uai, se morreu tem esperança. O senhor fica maluco? Tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o sentimento que está morto no seu coração? O pastor, o senhor ficou biruta. Eu estou falando para o senhor, é que acabou, entendeu agora? Acabou tudo, tem mais nada, entendeu? Falei, acabou, minha filha. Ué, mas se acabou, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até que não tem mais no seu coração, e não? Aí no seu coração? Então você vai fazer o seguinte, você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Nós vamos conversar. Depois de um mês ela voltou. Disse, pastor, acabou. A vontade de divorciar. Jesus está restaurando o meu coração. Nosso casamento está sendo resgatado pelo Senhor. Com Deus tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Confira aí comigo 42:13. Se lá no 1:2 ele tinha 7 filhos e 3 filhas, agora, quantos filhos ele tem agora? 7 filhos, 3 filhas. Alguém disse, então não foi tudo em dobro, pastor. Você tinha 10 filhos, tinha que ter 20 agora. Então não foi tudo em dobro. Me permita dizer algo para você, para mim muito importante. É muito comum agora, nessa pandemia, você escutar isso assim. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi meu tio. Talvez essa não é uma boa expressão para um crente usar em relação àqueles que se partiram no Senhor. Você perde alguém ou algo, você não sabe onde está. Como aquele pai que acabara de sepultar o seu filho único. E um amigo vai lhe dar um abraço e diz, meus pêsames. Fiquei sabendo que você perdeu o seu filho. Ele diz, não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está no céu. Meu filho está com Jesus. Eu não perdi meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu termino aqui dizendo algo que para mim é muito, muito importante nesse livro. O livro termina e Jó não ficou sabendo por que ele sofreu. Você e eu sabemos, ele não. Todo mundo no enredo do livro estava errado. Satanás estava errado. Porque pensou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. A mulher de Jó estava errada. Porque ela pensou que Deus não podia ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados.
porque acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado grave que ele tivesse cometido. Jó estava errado, por isso fez tantas queixas contra Deus. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Restauração sim, explicação nem sempre. Alguém diz assim: pastor, eu vou chegar lá no céu com a minha listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Vou lhe dizer que não vai ser preciso, porque o céu é autoexplicativo. Nossas perguntas não farão sentido lá, sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. O seu Deus é o Deus que restaura, mas nem sempre explica. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Curva sua fronte, por gentileza. Deus está aqui. E é porque Ele está aqui que você e eu viemos aqui. E Ele trata não apenas com a coletividade, Ele trata com a individualidade. Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Como Ele sabia que era Jó. Os olhos de Deus estão sobre você. Sabe das lutas que você enfrenta, das dores que você enfrenta, das lágrimas que rolam pelo seu rosto. E o Senhor está aqui hoje, poderoso para salvar, poderoso para restaurar, poderoso para perdoar, poderoso para curar, poderoso para reconciliar, poderoso para fazer tudo novo na sua história. Deus amado, rogamos-te que tu apliques a tua palavra no nosso coração. Estou certo de que só posso falar aos ouvidos, mas o teu Espírito é poderoso para falar aos corações. Que tu restaures aqueles que nesta noite precisam de restauração, para o louvor da tua própria glória, em nome de Jesus. Amém.
com Hernandes Dias Lopes.